vez em quando, se vocês puderem dar uma olhadinha no... Tá? Depois no intervalo eu pego, tá bom? De vez em quando, se puderem dar uma olhadinha, tá? De repente, chega alguém. Quem não é do curso Estudo Fundamental e veio hoje? Lúcia estudiosa. Obrigado, viu, por ter vindo. Nossos colegas lá do Aprofundado. Que bom. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante dentro, né, da doutrina espírita e que nos faz nos conhecer um pouco mais a nossa realidade, o quanto nós somos mais complexos do que às vezes supomos ser. E o quanto esse estudo do perispírito pode nos ajudar na nossa vida. Né? Então, enquanto nós vamos aqui discorrendo o assunto, falando sobre essas propriedades e depois no intervalo sobre as funções, é importante que nós possamos refletir o quanto esse entendimento é importante no meu dia a dia, na minha condição de espírito reencarnado, experienciando mais uma vivência aqui na Terra. Não é? E o quanto isso pode me ajudar no meu processo de renovação interior. O quanto isso alarga o meu nível de consciência, a minha visão de mundo, a partir desse conhecimento de nós mesmos que a gente vai compreendendo ao longo do nosso estudo. Tá? Então é sempre importante a gente fazer esse movimento para que isso tenha uma aplicabilidade. Né? O conhecimento pelo conhecimento, ele não tem a substância, né, de fato, que vai nos convidar a alguma reflexão, alguma mudança, alguma renovação. Esse é o ponto. Tá bom, gente? Temos bastante assunto, vamos ver como é que está a turma, se estão aí dispostos, se estão já pensando na pizza com o namorado, a namorada, o companheiro, a companheira. Isso a gente vai sentindo. Por isso que eu dividi aqui as propriedades em 2 blocos, a gente vai estudar um bloco, depois se der a gente estuda o próximo, e se não der a gente vai continuar numa outra oportunidade, tá? Então não adianta assim despejar muita informação de uma vez, porque já tem muita coisa aqui. Então vamos ver aí como que vocês vão sinalizando, né, em relação a como está. Tá? A gente vai junto aí nesse movimento. Alguém quer fazer algum comentário? Uma colocação? Tranquilos? Podemos começar a embarcar? Tá certo. Então vamos lá. Gente, precisamos voltar um pouquinho só para a gente se situar e retomarmos o aspecto propriedades do perispírito. Então, nesse primeiro bloco, propriedades. Para a gente falar das propriedades do perispírito, então a gente tem que ver novamente onde é que o perispírito está situado no ser humano, ok? Então, nós estamos vendo aqui em cima novamente o desenho do espírito. A gente coloca com letra minúscula para entender que nos referimos a esse ser uno, ok? Então, aqui simbolizando esta bolinha branca estaria o espírito e ao redor dele o primeiro envoltório do espírito, que é o corpo mental. Então, como dissemos, a hipótese é que, no momento da criação, ao mesmo tempo em que o espírito foi criado, lhe foi dado um corpo de relação chamado corpo mental, ao mesmo tempo. Essa é a hipótese que nós temos dentro dos estudos atualmente. Para que esta, então, mônada, né, que a gente fala, essa dualidade, que se faz a partir de espírito e corpo mental, ela possa manifestar-se no mundo, ela necessita de um corpo intermediário entre espírito e corpo físico, independentemente do estágio que nós estamos falando dentro dos reinos da natureza. Então, já dissemos, os animaizinhos, eles também têm perispírito, os seres humanos. Então, quando a gente fala perispírito, é um envoltório da alma ou espírito. Então, para que haja essa manifestação na vida corpórea, nós precisamos de um corpo de relação. E já fazendo um salto quântico evolutivo, não é? Já passamos aqui, não é? O princípio inteligente já avançou pelos diversos reinos da natureza e adentrou já nesse estágio hominal. É desse ponto de partida que a gente segue. Nós vamos fazer um encontro falando só sobre a evolução do princípio inteligente no segundo semestre. Mas aqui a gente já parte dessa ideia
do ser humano, tá? Então nós estudamos que o espírito, ele é imaterial. Existe alguma similitude ou algo que nós podemos associar o espírito à matéria propriamente dita? Pelo nosso estudo, vimos que sim ou não? Espírito e material. Tem alguma conexão com algum contexto de ordem material, pelo que nós vimos? Não tem. O espírito em si, não. O primeiro envoltório do espírito, que é o corpo mental, esse sim. Este é material, ok? Mas nós, em essência, o que somos? Esse ser que pensa, sente, deseja, é imaterial. Tudo bem? Muito bem. Então, advém aqui o espírito do princípio espiritual e tudo ou mais que não é ser inteligente da criação, que não é espírito, nós podemos dizer que advém do princípio material, não é? Então, todos os corpos de relação do espírito provêm do fluido cósmico universal, que é esse agente, essa matriz que forma a base, a essência de todas as outras formas de matéria, né? Então, tanto o princípio imaterial, melhor, o princípio espiritual, como o princípio material advém de Deus, não é? Só que a gente faz essa divisão para entender que nós somos imateriais. E é essa conexão que nós dissemos que é bem importante em relação a essa conexão com o Pai, que também é imaterial, não é? Então, é importante a gente pensar que nós estamos muito ligados a Ele, a essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a gente pode dizer que o perispírito, ele é imaterial ou material? Material. O corpo físico nem se fala. Tá? Daqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá. Seguindo, falávamos do corpo mental, que é o primeiro envoltório, né? Então, Durval Semponi diz, a evolução do princípio inteligente, no livro A Evolução do Princípio Inteligente. Ele vai dizer, não podemos imaginar a criação do princípio inteligente por Deus, sem que no mesmo instante Deus não lhe tenha dado um corpo para agir. Então, é este, né, o primeiro envoltório. A alma, como princípio espiritual, foi dotada de um corpo de relação simples, onde estivesse gravada a lei do Senhor. Então, é aí, não é, que nós estamos correlacionando aquela pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta? Na consciência, portanto, no espírito. É aí que está. Então, não é no perispírito, não é no corpo físico, é no espírito que está gravada a lei de Deus. Ok? Vamos lá, André Luiz agora, em Evolução em Dois Mundos, vai dizer: corpo mental como um envoltório sutil da mente. Né? Quando ele fala envoltório sutil, porque é um corpo bem sutil, da mente. A mente pro espiritismo é o próprio espírito. Ok? Porque quem pensa é o espírito. Tá? Ainda não definido para nós encarnados por falta de uma terminologia terrestre adequada. Né? Então, André Luiz, né? Então vimos esse trecho do capítulo 36. Então ele está na esfera espiritual, ele narra o quê? Que sonhou com a mãe. Né? E a gente viu que ele foi elevado para regiões sublimes, muito provavelmente acompanhado, direcionado por benfeitores espirituais. E ele dizia assim, sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior, portanto perispírito, no apartamento. Então ele se desloca com este corpo mental, né? Espírito envolvido pelo corpo mental. Vamos pensar o seguinte, existe uma ligação entre este corpo mental e o perispírito, ok? Chamado cordão de ouro. Existe uma ligação entre o perispírito e o corpo físico, chamado cordão de prata. Tá? Então estamos aí ligadinhos. E quando nós dormimos, nós estamos em contato com o mundo espiritual, mas ligados, né, por esses cordões. Então, não há possibilidade de não retornarmos, não é? Sempre vamos retornar e às vezes a gente retorna de súbito, né?
A gente sente um tranco, alguma coisa do tipo, e às vezes nós saímos correndo de algum lugar e encaixamos de qualquer jeito no corpo, né? Mas a gente volta, né? Estando, né, encarnados, nós voltamos. Define-se geralmente matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Já estudamos, né? Já vimos. Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque só falais aquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos, embora seja sempre matéria. Tá? Então nós, né, encarnados, estamos acostumados a entender, isso é matéria, o que eu vejo é matéria, o meu corpo é matéria, só que a matéria há em diversos níveis de densidade, e essa pergunta é justamente para que a gente possa já ampliar a ideia de que há, né, outras formas de matéria e que nós somos também, de certa forma, compostos por isso. O perispírito é um exemplo disso. É etéreo e sutil, de tal forma que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Tá bom? Dissemos lá, né, dos princípios universais, Deus, o grande arquiteto de tudo isso, princípio espiritual e princípio material. Princípio espiritual, seres inteligentes da criação. Princípio material, tudo ou mais que a matéria em qualquer nível de densidade em que ela se encontre. E toda a matéria advém desse fluido cósmico universal que preenche todo o universo. É a matéria elementar que, ela, por meio de combinações, outras matérias vão sendo constituídas. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Podem falar. Vocês estão muito quietinhos hoje. O que está acontecendo? Só porque a gente mudou as carteiras? Hã? É o frio, né? Ou porque não tem dúvida nenhuma, ou porque já dormiram durante a explanação. Não é isso, né? Casimiro, não é isso, né? Não, tá bom. Tá bom. Muito bem, então é do fluido cósmico universal que nós temos a formação do perispírito, né? Tudo bem. Chamamos esse perispírito de elo interexistencial, espírito podendo manifestar-se na matéria e num corpo físico. Dissemos também sobre conceito, né? Do grego peri, em torno, do latim spiritus, alma. Né? Então, alma ou espírito. A gente sempre vai ver alma e espírito como sinônimo. Então, é um envoltório da alma, é um envoltório do espírito. É um envoltório sutil e perene que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Né? Essa palavrinha perene quer dizer o quê? Para sempre, duradouro, permanente, só que entre aspas, né? E a gente sabe que em determinado momento vai havendo a questão da transformação do perispírito, vai se sutilizando cada vez mais. E item 93, o espírito propriamente dito vive a descoberto, ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância. Então, resposta, envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. É legal saber isso? Né? Hoje a gente anda, né? Máximo corre um pouquinho, às vezes já mais devagar, né? E a gente saber que a volitação é algo inerente ao espírito. Não é legal a gente pensar nisso? Isso não é ficção não, viu, gente? Não é ficção, né? Não, seu espírito não, o corpo. Ah, pô. Ah, tá, ele tá cansado de estar aí ainda. Não, entendi. Mas ele tá, você pode mandar sinais para o seu corpo. E pensa que tem muita lenha para queimar ainda aqui. Eu agradeço, assim, mas de vez em quando você dá uma baixadinha assim, você fala, nossa, o corpo está tão cansado, o espírito acho que, ó. Então, mas o espírito te fala assim, não, meu filho, você não quis reencarnar? Aproveita e não vai embora, não. Você não combinou? Sim, é muito natural isso. A gente às vezes reclama, às vezes a gente fala, às vezes está com dor mesmo, com alguma dificuldade. Mas vamos pensar
numa estratégia de inteligência emocional, que é o vocabulário transformacional, né? Quando a gente muda a forma ou a frase com que nós colocamos alguma situação, internamente a gente já começa a causar modificações atômicas, né? Então, o corpo está tão cansado, a gente está mandando uma mensagem de que realmente está cansado. Então, as células vão fazer o quê? Então vamos murchar. Fala, nossa, hoje eu não estou tão disposto quanto eu gostaria, mas amanhã eu vou estar muito bem. Esse tipo de fala, às vezes a gente no automático fala mesmo, mas vamos pensar no vocabulário transformacional para que o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz, se reflita no perispírito, porque a gente vai ver a capacidade refletora, que é uma propriedade extraordinária do perispírito, e o quanto esses nossos pensamentos vão interagir diretamente com o corpo espiritual. Tá bom? De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Né? Então, o fluido universal ele permeia todo o universo e ele tem características diferentes conforme aquele mundo. O fluido universal que está em torno do planeta Terra ele é mais denso, mais grosseiro, do que se a gente comparar com o fluido universal que está em torno do planeta Júpiter. Ok? Então, é do fluido cósmico universal que o espírito vai retirar, né, esse envoltório e mudar a sua roupagem para poder manifestar-se em outros mundos. Tudo bem aqui? Dúvidas? Outras denominações. Já falamos. Quem pode mencionar outros nomes dados, Adélia? O perispírito, Paulo, Vânia. Vale colar. Corpo astral, psicossoma, muito bem. Modelo organizador biológico, corpo espiritual, corpo fluídico. E tem uma infinidade. Se a gente for ver a lista, tem vários. O importante é a gente verificar se refere a qual corpo, do que eu estou falando nessa nomenclatura. Tá? Então, André Luiz cita bastante corpo astral, Paulo de Tarso, corpo espiritual, corpo fluídico a gente vai ver bastante, corpo eletromagnético também, tá bom? Então tá aí, né? Essas denominações. Mediador plástico, né? Tudo bem? Ok. Então vamos lá, para as propriedades. A gente vai falar sobre esse bloco e a gente vê tempo e disposição interna para a gente continuar. Tá? Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade e penetrabilidade. Algumas das propriedades têm várias outras propriedades. Vamos lá? Plasticidade, primeira propriedade que a gente vai estudar agora. Então quem estava com sono, acorda, boceja, vamos lá, caderno, quem tiver, vamos em frente. O perispírito possui extremo poder plástico, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Olha só que propriedade interessante. O que a gente pensa promove uma modificação no perispírito, por conta dessa propriedade da plasticidade. Então, olha que interessante. No reino nominal, nós temos essa característica do pensamento contínuo, não temos? Tá, então vamos pensar que absolutamente tudo que nós pensamos reverbera no perispírito, podendo refletir-se nele, que é a capacidade refletora que a gente vai ver depois, ou podendo modificar de alguma maneira esta forma do perispírito. Tá? Então, para a gente começar a ver o quanto o que eu penso repercute. Lembram-se que a gente costuma dizer que o pensamento ele é matéria, certo? Se não é princípio inteligente da criação, ou ser inteligente da criação, advindo do princípio espiritual, é material, certo? Se é algo que não é isso, é matéria. Então, pensamento é matéria. Então, o pensamento tem forma, o pensamento tem cheiro, o pensamento tem intrinsecamente a sua qualidade, né?
Isso pode fazer bem, pode fazer mal a mim, ao outro. Então, não estamos vendo, mas está tudo acontecendo. Olha só. E automaticamente o que eu penso manifesta-se no corpo espiritual. Ato contínuo. Não tem assim uma interrupção. Por isso que nosso objetivo enquanto estudantes do Espiritismo é aprender a pensar antes de pensar. Olha que interessante. É fácil. Pensar antes de pensar. Eu vou pensar antes de pensar. Pensar antes de falar já é um bom começo, né? Mas antes de pensar. É bom? É útil? É necessário? É conforme o Evangelho? Eu vou elaborar o pensamento. Senão eu já automaticamente vou desintonizar comigo mesmo em relação àquilo, vou mudar a faixa vibratória do meu pensar. Né? Então esse é um grande desafio e que é tão importante. Olha só, modificação constante do perispírito. O que é essa modificação constante? Última existência de Emmanuel, mentor de Chico. Né? Não é a qual ele se apresentava ao Chico. Porque ele se apresentava na aparência do senador Publio Lentulus, romano. Certo? Só que ele sempre se apresentava assim. Tudo bem? Então a gente está falando de uma modificação que é constante. Ele assume aquela característica, aquela roupagem, graças à propriedade da plasticidade. Ok? Olha só. A possibilidade de alterar a indumentária perispiritual e mantê-la de forma constante é limitada ao padrão evolutivo intrínseco a cada alma. Então, manter de forma constante não é para todos. Ok? Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o poder plasticizante dele. Maior a possibilidade de utilizar-se dessa propriedade. Tá? Olha só. O espírito só pode adequar-se perispiritualmente aos moldes que digam com suas vivências pretéritas e atuais, ou seja, com sua realidade íntima. Então, para haver uma aparência, digamos, né, perispiritual constante, então isso depende de duas coisas. Uma é um nível evolutivo e outra que já tenha sido vivenciado anteriormente. Então, falando do Emmanuel, como ele vivenciou essa vida corpórea como senador romano, ele se apresenta de uma forma constante assim. Hoje já não mais, né? Porque ele está reencarnado há mais de 2 décadas, né? Segundo informações de Chico Xavier. Mas enquanto estava nesse trabalho junto ao Chico, assim ele se mostrava. Tá ok? Então, como ele já tinha vivenciado aquela existência, ele poderia apresentar-se assim de uma maneira constante, tá? Normalmente, os espíritos menos adiantados vão mostrar-se, apresentar-se com a aparência da sua última encarnação. Ok? Normalmente. Não que isso é uma regra absoluta, tá? Vai depender, né, do quanto aquele espírito está em condições de mostrar-se de forma constante. Agora, eu já vou falar então da forma transitória, que aí, né, todos podem, com treino mental, fazê-lo. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de adaptação plástica de forma constante. Aqui, mudança temporária. O que vai possibilitar a mudança da forma, da aparência? A propriedade da plasticidade. Tudo bem. Pode o espírito assumir ainda que, momentaneamente, as formas de uma pessoa encarnada ou de um espírito desencarnado? Depende da evolução moral. Então aqui é assim. O que é assumir momentaneamente uma forma? Um espírito está no mundo espiritual e ele pretende mostrar-se a outro com uma aparência diferente. Seja para facilitar uma comunicação, ou seja para enganar. Porque a gente sabe, lembram da escala espírita? Né? A terceira ordem não é a dos espíritos imperfeitos? Então, a gente verifica lá muitos que ainda estão
num estado de sonolência em relação à sua própria evolução. E isso pode dar ensejo a esse desejo de enganar, né, de iludir. Então, ele pode, por meio do treino mental, da sua capacidade de exercitar-se nessa faculdade, momentaneamente assumir uma forma diferente. Tá? Então, isso depende da evolução moral? Não. Então, a propriedade da plasticidade, quando a gente se refere a uma mudança da aparência de uma maneira temporária, não vai depender da aparência, aliás, da evolução. Tá? Então, o que acontece? Quando nós verificamos, por exemplo, uma sessão mediúnica, em que naquela sessão mediúnica há médiuns que têm clarividência e, portanto, essa faculdade de ver espíritos. Às vezes podem ver um espírito belíssimo. Né? Nossa, eu estou vendo um espírito angelical, assim, assado e tal. Né? Mas a pergunta é, mas o que você está sentindo? Porque o que realmente vai nos facultar perceber se esse espírito é um espírito benfeitor ou de outra categoria é exatamente a percepção fluídica que se está tendo naquele momento. E não exatamente aquilo que nós estamos vendo. Né? Então isso é importante. Porque às vezes a gente fala, nossa, médium, né? Médium precisa estudar. Ah, estou vendo isso, isso, isso. Às vezes é só aquela adaptação plástica, não é, momentânea de um espírito querendo passar-se por outro, então trazer a sugestão de erro realmente àquele a quem ele está se fazendo ver. Tudo bem, gente? Diga lá. Polêmica? Fala lá. Por que Deus permite isso? Um espírito se use dessa plasticidade para enganar até mesmo o médico. Qual é o objetivo dessa? Por quê? Porque ele permite o livre-arbítrio. A cada um segundo as suas obras. Mas, né, quem está ali sendo provado precisa de subsídios justamente para lidar com a situação e não se desvencilhar do convite à fraternidade ao mesmo tempo. Então, para nós seria tudo muito fácil se não houvessem esses desafios. A nossa evolução seria mais simples. Mas não é assim que funciona, até porque nós próprios temos as nossas máscaras, por exemplo. Assumimos máscaras, personas, né, que a psicologia junguiana nos fala, justamente por conta da nossa desestruturação de uma instância psíquica chamada ego, que não é o egoísmo. É exatamente aquilo que nós conseguimos perceber da nossa realidade enquanto espíritos. Então, quando eu falo, meu nome é tal, trabalho aqui, tenho a família X, isso, aquilo que eu consigo extrair da minha memória, aquilo que eu consigo conhecer das coisas e reproduzir, tudo isso é a instância do ego que está ali atuando. Mas nós somos muito mais do que isso, né? Tanto é que esse consciente, né? Porque o ego não é exatamente o consciente, mas aquilo que ele consegue perceber da sua própria realidade. É uma pontinha do iceberg perto do inconsciente. E quando a gente não estrutura esse ego ainda, por isso é o processo evolutivo, nós estamos muitas vezes realizando fugas psicológicas desse ego, né, por vários mecanismos de fuga, de projeção, de introjeção e outros, né, que não é o caso, mas só para a gente ilustrar que nós mesmos estamos ainda nesse processo de amadurecimento psicológico. E se nós avançamos um pouco, aqueles que estão na retaguarda, né? E que nos cabe o quê? De certa forma, o exercício da paciência, da tolerância e
dos recursos do estudo, da vigilância, da oração, para que a gente não caia nessas armadilhas. Então nós somos provados justamente para que nós tenhamos essa percepção, né? Então a permissão, na verdade, é acerca do livre-arbítrio, mas o próprio livre-arbítrio também, ele tem os seus limites, né? Em algum momento esse livre-arbítrio, ele é sobreposto por um desígnio divino que está pautado na lei do progresso. Entende? Exemplo, vamos pensar assim. A gente tem sempre que trazer, né, esses ensinamentos para a nossa ótica dos estudos do Evangelho. Então, quando a gente pensa em duas pessoas que tiveram alguma questão no passado, alguma dificuldade e que criou-se uma animosidade. E, juntamente com isso, um ressentimento e, portanto, a falta de perdão. Ao longo de várias existências, esses espíritos se perseguindo, as possibilidades divinas, né, propiciando a reencarnação como uma forma de reajustar isso, e essas oportunidades sendo dadas, e o espírito não aproveitando nenhum nem outro, não é? E em determinado momento desencarnam, continuam perseguições recíprocas, e isso vai, livre-arbítrio, até o momento que, né, o amor divino vai dizer, já chega, basta, né? E aí nós vemos de repente gêmeos chifópagos reencarnados, não é? Então, aqueles que estão unidos, duas cabeças, dois espíritos unidos no mesmo corpo por órgãos vitais que nem mesmo uma cirurgia pode separá-los. Para que um aprenda com o outro, para que um perceba o quanto o outro é importante, que depende do outro, nós dependemos uns dos outros, não é? A nossa evolução, ela é individual, mas ela se dá com base na nossa convivência fraternal. Todo caso a gente pode encaixar dentro dessa ótica, falta de perdão, quando a gente vê um caso, né, de gêmeos chifópagos, não todos os casos, não vamos engessar nada. Mas Humberto de Campos, né, espírito que traz por Chico Xavier esse esclarecimento, nos revela um caso que foi o que aconteceu. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, nós temos o quê? A lei divina, escrita na consciência. Em determinado momento, o espírito precisa, com base na lei do progresso, avançar. E eles estavam o quê? Estagnados, entende? Então, nós não estamos à deriva. Às vezes, nós nos distanciamos daquela senda adequada e salutar da nossa vida, mas Deus está em tudo e em todos e vai nos ajudando nessa condução. Tá bom? Olha só, tudo bem? Mudança temporária do espírito, certo? Vamos imaginar uma coisa. Por exemplo, um jovem adolescente desavisado vai dormir, né? Veio lá da baladinha e tal, vai dormir, aí no sonho ele olha aquela moça bonita, nossa, né? Que para os olhos dele aquilo, né? O chama demais a atenção, se aproxima e de repente não é bem isso. Ele se depara com algo bem feio que está ali, né? Exemplo. Né? Ou então, vamos falar de algo positivo agora. Um mentor amigo, não é? Se apresentando a nós, um anjo de guarda, com a sua beleza, com a sua sutileza dos traços, não é? Com o seu carinho, com o seu afago, ou então mostrando-se na aparência de um familiar, né, que já desencarnou, para nos trazer uma mensagem, um aconselhamento, alguma coisa assim. O que está sendo utilizado aqui? A propriedade da plasticidade. Tá bom? Olha lá. A forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, com o desenvolvimento da vontade, com o treino mental, enfim, independentemente do aperfeiçoamento moral. Tá? Então isso, todo médium precisa saber. E todo aspirante à mediunidade precisa saber. Tá?
É muito importante. Plasticidade versus rejuvenescimento. Olha que legal, chegou a parte que todo mundo queria. Depois disso, já dá para ir para casa, feliz. Puxa vida, o que acontece, hein? No mundo espiritual, então, de repente, lá aquela senhorinha desencarnou com 102 anos. Aí chega no mundo espiritual, como é que vai ser? Depende. Depende. Se ela se via, enquanto encarnada, como a Matusalém da vida, ela vai continuar assim por um bom tempo. Mas se internamente ela se sentia jovial, rapidamente ela vai, pela propriedade da plasticidade, assumir uma forma mais jovial. Puxa vida, acordaram, já vi sorrisos aqui, olha só, tudo bem. Não é? Como nós nos sentimos, assim como as jovens, não é? Que às vezes você conversa, mas parece que tem 95 anos. Né? Reclama e fala e não sei o quê, e nada tá bom, e não gosta de nada, não é? Porque tudo tem a sua fase. É alma velha. Porque tudo tem a sua fase. Aquela fase, né? Às vezes até de criança, de brincar e tal lá. A situa, não tá. Então é como o espírito se sente. Então a gente tem que trabalhar isso, essa jovialidade. É interessante uma passagem em que Divaldo traz uma palestra sobre Maria de Magdala. Eu já fiz essa palestra para alguns colegas aqui em certo curso. E Maria de Magdala, ela foi, né, envelhecendo também. E em determinado momento que ela conhece Jesus, ela passa a trilhar a vida dela completamente embasada no Evangelho, no servir, né, no servir a Jesus e aos necessitados. E aí depois, quando ela desencarna, vou falar um pouquinho, porque, né, para a gente não perder, depois a gente vai falar sobre essa palestra inteira. Mas ela é recepcionada por Jesus. Né, e ele cita, né, que ela estava bela, formosa, e ele até menciona menos de 30 anos. Então, ato contínuo, a desencarnação dela, ela já se mostrava assim. Né, para a gente ver a propriedade da plasticidade aqui atuando. Pode o espírito degenerar, o perispírito degenerar-se? A gente estudou que o espírito não pode retrogradar, retroceder, involuir, não é? Ele pode até estacionar. Mas e o perispírito? Pode, não pode? Pode. Pode sim. Então vamos imaginar esses gêmeos, né? Que nós mencionamos aqui. Como estavam esses perispíritos? Não é? Bem marcados, porque quando você caminha contrariamente à lei divina que está escrita na própria consciência, nós estamos remando contra a maré. Então é natural que o perispírito ele sofra esse processo de degeneração. Tá? Mas isso é reconstituível graças à bênção da reencarnação. A reencarnação é quase um perdão divino, né? É uma bênção. Isso. É uma modificação. Isso a gente vai ver agora na propriedade da mutabilidade, mas é exatamente isso. Não na substância do perispírito, na essência perispiritual, mas na sua forma, na sua aparência, na estrutura perispiritual. Isso pode degenerar visual, né? Vamos imaginar uma visão bastante feia daquele perispírito, bastante marcada, densa, coloração também bastante ruim. E isso pode, né, degenerar de tal forma que se torna um void. E volta àquela forma anterior que a gente conversou quando a gente fala do espírito envolto pelo seu corpo mental. Tá? Então, as reencarnações,
por vezes, bem dolorosas, é que vão possibilitar essa regeneração perispiritual. Tá? Mas aí, provas realmente bem difíceis, haja vista os comprometimentos com a lei, porque para chegar nesse nível é porque foi bastante maltratado. Oi, Mari. Assim, você falou lá no começo que o seu mental, aquilo que você pensa, vai atuar sobre o seu perispírito. Sim. Então, nesse caso, dessa degeneração, é em função do que a pessoa pensa e acaba agindo. Isso, porque o pensamento é a base, né? O pensamento, ele dá ensejo às ações. Então, é isso que diretamente impacta, não é? Perispiritualmente. É como se fosse um reflexo imediato. O perispírito funciona como um espelho da alma. A alma pensa, reverbera, né? Isso é comunicável ao perispírito. Então, é algo importante da gente conhecer também. Como? O que alimenta o pensamento? Como assim? Por exemplo, no caso você está dizendo que o pensamento ele ajuda a degenerar o perispírito. Pensamento desequilibrado, distante da lei de amor, de fraternidade. Sim, isso vai danificando, marcando, degenerando. Então, assim, eu hoje produzo pensamentos, que podem ser positivos ou negativos. Certo? O que vai alimentando esses meus pensamentos? Minha vivência, minhas dores, meus aprendizados, é isso? O que alimenta, o espírito é o ser que pensa. Então o espírito é o grande responsável por aquilo que ele consegue elaborar, né? Então, por isso que o Evangelho nos ajuda a equilibrar os pensamentos, porque a gente começa a discernir sobre o que convém, o que não convém, o que é bom para mim, o que não é bom para mim, né? O que é bom para o outro, o que não é bom para o outro, que parta de mim. Então é um grande balizador do meu pensamento ideal, não é? Então os meus pensamentos dizem respeito à maledicência, a ressentimento, a qualquer coisa que venha a ser de ordem, entre aspas, negativa para com o outro, porque se sim, imediatamente esses efeitos estão sendo produzidos em mim mesmo. Então é a vigilância. Qual é o teor disso? Isso é bom? Né? Isso me nutre ou isso me desnutre espiritualmente? Isso, é um processo realmente seletivo que a gente passa a empreender. A gente pode até pensar, né? Às vezes já pensou, quando vai ver, pensou. Mas manter o pensamento é, de certa forma, estar naquele padrão. E aquele padrão, além de nos prejudicar, pode também contribuir para que outros espíritos que estejam afinizados com este padrão estejam próximos a nós. Ok? Então, é a vigilância, né? É desenvolver a nossa fé para aquilo que a gente aprende acerca do Evangelho possa se tornar uma compreensão. E esta compreensão uma vivência. Então, assim, Paulo de Tarso dizia: o bem que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. O bem que eu quero fazer, eu muitas vezes não faço. O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, muitas vezes eu acabo cometendo. Então, é aquele, digamos, o conflito entre essa instância que eu mencionei, né, psicológica do ego, e o self. O self vai ditar a potencialidade divina que somos. E aquilo que nós estamos conseguindo perceber da nossa própria realidade e da vida é o que vai efetivamente produzir as nossas ações. Então a gente precisamos nos aprofundar na nossa essência amor para que esse ego se estruture, para que os nossos pensamentos, palavras e atos estejam em conformidade com esse nosso potencial. O perispírito só degenera-se porque nós estamos fazendo o que não é da nossa natureza. Se eu penso mal, eu posso pensar o mal. Eu tenho livre-arbítrio, mas isso não me alimenta, porque isso não é da minha natureza. É por isso que me prejudica.
Eu posso nutrir ressentimento? Eu posso, mas eu não devo nutrir. Porque isso não é da minha natureza amor. Né? Então, o que a gente vai aprendendo com tudo isso? Que nós, espíritos, fomos criados por Deus, Deus amor, e nós também somos, em essência, amor. E o auto-amor será a base da nossa regeneração. Sem auto-perdão, como falar em perdão? Sem auto-respeito, como falar em respeito? Não é? Então, esse raciocínio é importante para a gente. E aqui a gente vai ver essa questão, né, do void. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, prosseguiram com os princípios de matéria mental. Que são esses princípios de matéria mental? Corpo mental, né? Em que se revestem. Tá ok? Isso aqui vai demandar tempo para o reequilíbrio. Bastante tempo. Retratilidade perispirítica na reencarnação. O que é a retratilidade? É a forma, digamos, adulta em que o perispírito se apresenta, retrair-se para uma forma infantil. É assim que acontece no processo reencarnatório que a gente ainda vai ver no próximo semestre. Mas é mais ou menos isso aqui. Tá? Então a gente vê a forma adulta. Nesse caso é por uma sugestão mental. Então, o espírito reencarnante está consciente dessas sugestões, em que lhe é solicitado pensar na forma infantil, e automaticamente este pensamento vai repercutindo no perispírito e vai havendo essa miniaturização do perispírito. É assim que acontece a reencarnação. E é nessa forma infantil que estará ali o espírito já em condições de unir-se, né, a aquela união de gametas que também é o que dará ensejo à concepção e a ligação, portanto, do espírito com o produto da concepção. Tá bom? Tudo bem? O que é possível permitir isso? A plasticidade. Tá? Densidade do perispírito. Até aqui tudo bem? Podemos ir? Como é que vocês estão? Com sono, mais ou menos? Querem um café agora, daqui a pouco? Vamos avançar mais um pouco? Né? Densidade. Olha só. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. Por que o perispírito tem uma densidade? Porque ele é matéria. Tudo bem? É matéria. Nos espíritos moralmente adiantados, escreve Kardec, essa densidade, esse perispírito é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Então, vamos pensar em algo denso. Vamos imaginar assim, que essa garrafinha está cheia de água, tá? E vamos imaginar que essa aqui é a mesma garrafinha vazia. Essa ideia da densidade, certo? Esse mais pesado significa que o espírito ainda está numa condição inferior, considerando-a em relação aos espíritos mais adiantados. Ok? Por quê? Isso tem a ver com a propriedade que a gente vai falar da mutabilidade, que é exatamente essa transformação que o perispírito vai se submetendo na medida em que a alma, que é o grande arquiteto da própria evolução, vai evoluindo. A alma evolui, o perispírito se sutiliza. Certo? Interessante, né? Vai ficando mais sutil, mais leve. A densidade psicossômica varia de acordo com a evolução do espírito, ditando então seu peso e também sua luminosidade. Olha só. A evolução é que dita a densidade, maior ou menor. Portanto,
peso maior ou menor e a luminosidade do perispírito. Então a gente já vê que o peso vai dar ensejo a uma outra propriedade que a gente vai ver agora, que é a ponderabilidade, e a luminosidade também é outra propriedade do perispírito. Ok? Ponderabilidade, então. O perispírito é ponderável, ou seja, apresenta um peso possível de ser detectado. O que vocês acham? Então a Roseli está dormindo. Então, existe uma propriedade, já vou dar um spoiler, que eu não sei se vai dar tempo da gente ver, da expansibilidade do perispírito, tá bom? Então o que é essa expansibilidade? O perispírito ele pode expandir-se. Tá ok? Como nós vimos, então eu vou perguntar se vocês respondem sim ou não. O perispírito encontra-se unido, digamos, ao corpo físico de uma maneira assim absoluta, tal como um fósforo encontra-se dentro de uma caixinha, em todo o contorno do nosso corpo físico. Não, ele irradia. Certo? Nós não estamos vendo, mas ele, né, é muito mais do que o contorno do corpo físico. Então, a expansibilidade é justamente essa propriedade em que o perispírito ele se expande ainda mais. Ainda mais. Tá? E no primeiro momento dessa expansibilidade acontece o desdobramento do espírito, ou seja, ele sai do corpo, tá ok? Então a Roseli estava lá, dormiu, fez uma boa prece com seu anjo de guarda, seu mentor, guia espiritual. Viram os vídeos lá? Como é que foi? Perguntaram sobre anjo protetor, mandei um monte de vídeo, quero saber quem assistiu. Aí, tudo bem, desprendeu-se e ela estará em contato com o mundo espiritual, acompanhada de seu guia espiritual. Ok? Essa propriedade da expansibilidade em primeiro momento e do desdobramento que acontece no segundo momento também é uma faculdade do perispírito, ou uma propriedade do perispírito. Tá? É o desprendimento que a gente chama. Então acontece primeiro com a expansibilidade. Um médium, quando vai dar passividade, o espírito, muitas vezes, é o perispírito que está ali em condições, o médium está em condições, o perispírito, naquele momento, expande-se. E aí a comunicação se dá perispírito a perispírito. Tá? Então, o primeiro movimento, a expansibilidade, e podendo dar ensejo ao desprendimento ou desdobramento. Tá? Então, e o perispírito é ponderável? A Roseli saiu. Aí o guia espiritual dela falou: vem cá, vamos pesar esse perispírito, vamos colocar na balança que está na sua cozinha. Aí leva ela lá, pum, coloca ela na balança. Vai dar para detectar alguma coisa naquela balança? Não dá. Nessa balança material não vai dar para detectar. Não vai dar. Então, materialização. Bom, materialização é diferente, né? A gente está falando perispírito só. Tá bom. Então não vai dar para a balança, o ponteiro não vai dar. Porque ele é imponderável materialmente falando, uma balança, um aparelho, alguma coisa de âmbito material. Mas ele tem um peso específico em nível espiritual. Isso sim. Em nível espiritual, sim. Tá? Olha só. Não, porém, nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Então, isso aqui é o que vai realmente ditar onde cada espírito estará no mundo espiritual, quando da sua desencarnação. Então, há espíritos que estão tão atrelados à matéria, tão distantes dessa ideia
do desapego, dessa ideia da fraternidade, da caridade, colocando realmente a alma nesse movimento que dá ensejo à própria evolução, que caminham na via oposta. E se comprometem tanto que quando desencarnam, muitas vezes, são como que puxados para regiões bem densas. Então, quando a gente fala em algumas regiões infracrosta, né, trevas e abismos, são regiões no mundo espiritual em que há muito sofrimento, há muitos espíritos ainda nesse atraso, digamos, evolutivo. E eles, por terem, então, um peso no seu perispírito, funciona também a lei de gravidade nesse ambiente espiritual. A lei de gravidade que nós conhecemos aqui, não é? Funciona no mundo espiritual. O que vai ditar? Ponderabilidade do perispírito. Peso do perispírito. Assim como Paulo de Tarso, quando desencarna, a sua densidade o coloca em regiões bastante elevadas no mundo espiritual. Tudo bem? Então é a alma que vai influenciar o quê? Repercutir na densidade do perispírito. Tudo bom? Gente, comentam aí. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Casimiro? O perispírito obedece às leis de gravidade? Já falei agora. Acabei de falar. Não é? Um foi lá atraído para a região abismal. O outro, Paulo de Tarso, para as regiões sublimes. Isto é a chamada lei de gravidade. Não é? Num outro entendimento. Mas é isso. Nós somos naturalmente, estamos, né? Somos atraídos para as regiões compatíveis com a densidade do perispírito. Olha aqui que o Emmanuel vai falar. E digo assim, região umbralina é da crosta até a ionosfera. Daqui até a ionosfera. Para a gente ver como essas regiões trevosas e abismais são muito densas, porque essas do umbral, elas são consideradas densas, né? Mas não estão ainda quanto aquelas outras abaixo da crosta. A gente vê como a criatura ela pode se edificar ou quanto ela pode se complicar. Tá? Então, regiões umbralinas é a mesma coisa. Tá? Toda essa região que vai da crosta até a ionosfera, algo em torno de 50, 600 quilômetros, digamos, daqui, né? A partir da ionosfera que nós temos as cidades espirituais. Mas daí para baixo são as regiões umbralinas. Quanto mais perto da crosta, mais densas. Quanto mais afastadas, menos densas. Mas regiões umbralinas. E são vários os ambientes, são várias as possibilidades em que o espírito pode estar. Ou pode estar numa condição tão boa que já esteja apto a residir numa cidade espiritual, sem fazer uma parada nessas regiões. André Luiz desencarnou, precisou ficar um tempo para que ele pudesse depurar-se mentalmente de algumas questões, preparando-se para outros saltos, para estar em equilíbrio, para vibratoriamente ele conseguir estar na colônia Nosso Lar, que é um ambiente muito mais sutil, não é? Muito mais compatível com perispíritos que estejam numa boa condição. Ok? Para a gente ter ideia, não é todo mundo que está numa cidade espiritual também que pode estar numa região ainda mais elevada no mundo espiritual. Não é? Porque não tem ainda aptidão evolutiva para isso. Por isso que André Luiz ele vai auxiliado por mentores, deixa o perispírito e segue com o seu corpo mental para ter esse contato com a mãe em esferas mais adiantadas. Ok?
Tudo bem? Respondi? Você perguntou? Não ter perispírito. Sim, é isso que a gente vai comentar lá na questão 8.6, eu vou passar por aqui, tá? É a condição do espírito puro. Quando chega nessa condição de Jesus, quem está com o livro dos Espíritos aí? Quem pode ler? Pode ler? Lê a questão para nós, 186, por favor. 186. Bem, ó. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tem por invólucro o perispírito? Todos ouviram aí? Levanta um pouquinho, por favor. Cai essa sacola também. Quem dormir vai vir aqui fazer uma leitura também, tá? Eu não dormi. Foi meu perispírito que dormiu. 186. Há muitos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim. Quem perguntou? Sim. Esse espírito involutório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Olha só. Então se torna tão etéreo, tão sutil, tão etéreo, tão sutil, como se não existisse. Vamos pensar assim, olha lá. Lembram daquele exemplo do ovo, né? Do ovo. Ovo cozido. Aí o ovo cozido tem uma película, não tem? Vamos pensar no ovinho como sendo o espírito, a película como o corpo mental, tá? Vamos pensar numa segunda película similar a esse corpo mental, que seria o perispírito de um espírito puro. É tão etéreo, é tão sutil, é quase que não existe. Quase essa é a instrução dada na questão 8.6. É assim que está escrito. É tão etéreo, é tão sutil que... Por que deve manter-se alguma coisa? Para que esse perispírito ele possa, desejando visitar esferas menos evoluídas, revestir esse perispírito. Tá? Então a substância dele está preservada. A estrutura e forma não tem mais utilidade. Mas ele pode adensar esse perispírito de tal maneira que pode tornar-se visível numa aparência, por exemplo, humana. Tá? Então vamos pensar assim, Jesus já era um espírito puro quando encarnou. Certo? Já era um espírito puro. Então o perispírito dele precisou o quê? Passar por todo um processo de adensamento, esse descenso vibratório, até conseguir, não é, estar numa densidade tal compatível com a Terra e com o corpo físico. Né? Mas, em substância, algo muito sutil, ao que indica a questão 8.6, há alguma coisa. Tá? Mas meio que imperceptível. Tá bom? Oi. Existe 5 esferas ou existe o 7º céu? Então, isso também é muito relativo. Tem uma obra que fala das 7 esferas espirituais. Então, coloca 2 abaixo da crosta, a crosta, e mais 4, porque são essas que são citadas nos livros da codificação. Mas isso não é estanque, pode ser que haja outras esferas. Tá? Mas a mais sutil, a mais elevada, que está ligada ao planeta Terra, é a esfera crística, a qual Jesus preside essa sua governança, né, em relação ao planeta e a nós, né, que somos seus tutelados. Então Jesus está bem pertinho, né, para quem acha que... Bem pertinho assim, né? É um fluido cósmico ali bem sutil nessa esfera crística, né? Mas a gente sabe que a velocidade do pensamento, o espírito, né, se desloca. Tá bom? Olha só, vamos para o nosso café? Deixa eu ver aqui. Pode passar. Oi, pois não.
a pergunta foi se existe um espírito sem o perispírito. Sabendo que o perispírito ele seria ali aquela conexão entre o espírito e o corpo material encarnado. Jesus é um espírito encarnado, certo? Jesus é um espírito que encarnou-se no planeta. Um espírito puro. Tá. Né? Considerando isso que você está comentando, que o espírito ele pode ser tão puro que não teria aquele espírito, fora Jesus, que tipo de espírito, que tipo de pessoa poderia ser? Quem entre nós poderia ser tão puro para não ter o perispírito? Aqui na Terra encarnado? Ninguém. Porque o que a gente abstrai do Livro dos Espíritos e das obras complementares de Chico, de Valdo, Emmanuel principalmente, dizendo que Jesus encarnou-se na Terra uma única vez. Então, ele foi o ser mais evoluído, sim. Mas há outros na categoria dele, né? Muitos outros. E ele foi designado como governador espiritual do planeta, assim como há outros espíritos puros tutoriando outros orbes, né? Então, há vários espíritos puros. Mas aqui no planeta a gente tem alguns entendimentos de espíritos superiores que não precisariam reencarnar-se num planeta material como a Terra, mas não quer dizer que não teriam outras provas em mundos mais adiantados, certo? Porque até chegar-se à condição de espírito puro, mesmo não encarnando em mundos onde há o corpo biológico como o nosso, há outras condições de corpos mais sutis, mas há encarnação, né? Nos mundos superiores há encarnação. Não há necessidade de encarnação no planeta, tá? Então, só até chegar ao ápice da escala mesmo é que essa substância perispiritual ela se torna como que quase, né, não existente, mas ao que a gente abstrai da leitura existe alguma coisa, mas é como se não existisse, tá bom? Se a gente pegar, por exemplo, Francisco de Assis, não precisa encarnar-se no planeta, né? Não sei se hoje ele já é um espírito puro, talvez ainda não se sabe, mas ele não tem a necessidade da encarnação aqui. Pode ser que ele tenha necessidade da encarnação em outros mundos mais adiantados que a Terra, em que a casquinha do abacate, não é? A nossa é assim, mas a casquinha do abacate em outros orbes é bem mais sutil. Se algum dessas pessoas, tipo Chico Xavier, as pessoas mais evoluídas, se estariam nessa categoria? Não. Eu acho que, por exemplo, Chico Xavier, a minha percepção é que é um espírito aspirante a um espírito superior. Superior. Né? Que estaria ali na segunda ordem. Um bom espírito, né? Na segunda ordem, em algum lugar ali, não é? Caminhando para essa condição. Não sei, mais superior, dentro da segunda ordem a gente pode dizer, porque é uma jornada muito longa, né? Até lá. Pessoal, vamos dar uma paradinha, assim quem precisa ir para casa vai, e a gente continua daqui a pouco, tá bom?